Boa tarde, amigos. Este é o Cidade em Debate com Miguel Pagano. Estamos começando agora, nesta sexta-feira, dia 25 de outubro de 2019, neste momento, meio-dia e 59 minutos. Pois bem, temos um grande problema hoje, uma notícia quase que inacreditável, que é a notícia que saiu na revista Veja, nós publicamos com muita antecedência para vocês. Saiu na Veja, a gente já botou na nossa página lá no Cidade Debate. Que é o quê? Um depoimento do Marcos Valério. Estão lembrados do Marcos Valério? Já tinham esquecido do Marcos Valério, né? Aquele cara, né, que denunciou o Mensalão. Foi pego, foi preso, né? Quando ele foi preso, ele abriu a boca. Um esquema de publicidade, lembra, né? Ele tinha uma agente de publicidade. Ele denunciou todas as falcatruagens do PT. Pois bem, agora o Marcos Valério denunciou algo que todos nós já sabíamos, né? Grande parte da população já sabia, que é nada mais, nada menos, meus amigos, do que a morte do prefeito Celso Daniel, lá em 2002. PT nunca perguntou sobre a morte do prefeito Celso Daniel. Lula nunca falou nada. Maria do Rosário, Gleisi Hoffmann, Lindenberg Farias, Érica Cocai, todos esses deputados, senadores, presidente Dilma Rousseff, ninguém nunca falou nada sobre a morte do Celso Daniel. Estranho, imaginem vocês, nesse momento, se matarem alguém do partido do presidente Bolsonaro e todos do partido ficarem em silêncio. Todo mundo ficar em silêncio. Já pensaram nisso ou não? É sinal que tem alguma coisa está errada, né? E quando se trata de esquerda, de PT, a gente sabe muito bem como é que pode ser, né? A gente sabe muito bem como é que funciona. Pois bem, o assunto principal do nosso programa nessa sexta-feira é exatamente esse depoimento inédito. Vou repetir. Depoimento inédito do Marcos Valério, que cita o Lula como mandante da morte do Celso Daniel. Vejam só. Em depoimento, esse operador, que o Marcos Valério era um operador do PT. Tem outros tantos iguais a ele. O Marcos Valério, no depoimento, que também foi gravado em vídeo, viu? Porque sempre vai ter agora aquela teoria da esquerda que isso tudo é mentira, que a revista Veja está inventando, que persegue o presidente no momento em que ele vai ser libertado. Agora a gente sabe que vem um monte de mentira. Pois bem, tem mais uma coisa que eu vou pedir para vocês. Compartilhe, quem está nos assistindo ao vivo, compartilhe o nosso vídeo, nossa transmissão, esse nosso vídeo nos teus grupos de WhatsApp. A gente precisa levar essa notícia para todo o povo brasileiro, principalmente neste momento, que é um momento em que a gente corre um sério risco. Vou repetir aqui, daqui 2 semanas o STF vai decidir sobre a prisão em segunda instância. Então nós corremos um sério risco do presidente ladrão, ex-presidente ladrão Lula, voltar às ruas. E a gente sabe que de dentro da cadeia ele já incomoda. Imaginem vocês, ele fora da cadeia, esse homem vai botar fogo no país, como já está acontecendo neste momento no Chile, no Equador, no Peru, na Bolívia. A Argentina está muito próxima. Esse domingo tem eleição na Argentina. Se a Cristina Kirchner não ganhar, ela é candidata a vice, pode ter certeza que a esquerda vai fazer a mesma coisa. Você não acha estranho que está pegando fogo em toda a América do Sul, menos na Argentina, porque tem eleição domingo. Mas eu aposto que se eles não ganharem, vão botar fogo na Argentina também. Então compartilha a nossa transmissão no teu Facebook, nos teus grupos de WhatsApp, nos teus grupos de Facebook também, no teu perfil, onde for. Vamos levar essa informação adiante. Hoje nós vamos falar sobre muita coisa, petróleo da Venezuela, essas revoltas na América do Sul e principalmente essa notícia que o Lula é um dos mandantes do assassinato do Celso Daniel. Olha só, isso segundo o Marcos Valério. Diz bem claro que o Marcos Valério, no depoimento, como eu disse, também foi gravado em vídeo, ele reproduz o diálogo que ele teve com o Ronan Maria Pinto, que ele teria dito que apontaria Lula como cabeça, como mandante da morte do Celso Daniel. No fim da década de 90,
o empresário Marcos Valério, lembrando, o careca, aquele que foi preso, ainda está preso, ele começou a construir uma carreira que transformaria radicalmente a vida dele e de muitos políticos brasileiros nas décadas seguintes, né? A gente sabe muito bem que ele é um dos responsáveis por eleger o PT, né? E vários candidatos, não é só o Lula, né? Ele aprimorou um método, Marcos Valério, que permitia a governantes desviar recursos públicos, olha só, para alimentar caixas eleitorais, né? O Caixa 2, que é hoje uma das prioridades do pacote anticrime do Sérgio Moro, criminalizar o Caixa 2 de campanha, né? Para vocês verem como tem coisa importante para ser feita no país. E esse projeto anticrime do Sérgio Moro é uma das coisas que ajuda a combater esse tipo de quadrilha no poder. Por que vocês acham que essa criminalização do Caixa 2 não vai adiante lá no Congresso Nacional, lá na Câmara e no Senado, né? Uma das respostas está aqui, nisso que eu estou passando para vocês hoje. Repetindo, ele aprimorou um método, o Marcos Valério, que permitia a governantes, né, fazer o Caixa 2 sem deixar rastro. Muito visível, né? Algum rastro sempre fica, né? Não tem. Né? Nesses pequenininhos, nesses detalhes muito pequenos é que eles vão pegando, junta tudo e aí eles conseguem fazer a investigação, né? Lembrando, a Lava Jato tem esse nome porque a Lava Jato começou investigando uma casa de câmbio que ficava num posto de gasolina. Tinha uma Lava Jato, né, onde a gente lava o carro, por isso com esse nome de Lava Jato. Olha onde começou uma investigação num posto de gasolina que tinha uma casa de câmbio que lavava dinheiro. Olha onde ela chegou, na maior organização criminosa do planeta Terra, que é o Partido dos Trabalhadores. Tem gente honesta lá? Tem, mas é muito pouquinho. A grande maioria está sempre envolvida no Caixa 2 e agora na morte do prefeito Celso Daniel, que nós já sabíamos que tinha coisa errada. Mas agora veio a confirmação através desse depoimento do Marcos Valério, que a revista Veja publicou hoje. E nós publicamos aqui na página do Cidade em Debate. Vocês podem ver lá, tá a matéria na íntegra. Pois bem, como eu dizia, o Marcos Valério, ele aprimorou esse método de Caixa 2, sem deixar rastros. Quando o Lula assumiu a presidência da República, foi em 2003, lembrando, né? E o Celso Daniel foi morto em 2002. Ou seja, o que o Celso Daniel tinha para falar sobre o PT prejudicaria com certeza a eleição do Lula. Ele ia expor um grande esquema dentro do PT. E ele foi morto. Então imagina se o Celso Daniel falasse, será que o Lula seria presidente? Então vejam só como esse crime de 2002 mudou a história do nosso país. Porque o Lula era para estar preso, lá em 2002. Ele é um dos mandantes do Celso Daniel. A gente só está descobrindo isso agora, 17 anos depois. Vejam só a destruição do nosso país. Se o Celso Daniel tivesse falado, mas não, mataram ele. Pois bem, quando o Lula assumiu em 2003, o PT, ele assumiu esse esquema todo de propina, pagamento, recebimento ilegal, gastos secretos. A gente já viu muita coisa que a Lava Jato revelou, dinheiro no exterior. A gente sabe como é que funciona o sistema, né? Manda o dinheiro lá para fora, lava, e ele volta, faziam empréstimos para governos que devolviam parte desse dinheiro emprestado. A gente sabe que tem muita coisa errada. A gente sabe como é que funciona esse esquema, né? A Lava Jato vem há anos falando pra gente. O PT assumiu esse esquema todo, né? Pagamentos, recebimentos ilegais, gastos secretos, despesas pessoais do Lula. Tudo passava pela mão e pelo caixa desse empresário que é o Marcos Valério. Marcos Valério administrava tudo isso para eles. Vejam só. Para ficar tudo limpo, né? O Lula não toca no dinheiro sujo. Ele tem pessoas para fazer isso para ele. Mas ele é o chefe do esquema. Ele é o chefe da quadrilha vermelha. Agora está provado mais uma vez que ele é o chefe, porque ele mandou matar o Celso Daniel. Está hoje na reportagem da Veja. Eu estou comentando aqui para vocês. Podem deixar o comentário aí. Se vocês acham que o Lula mandou matar ou não o Celso Daniel. Opinião de vocês, por favor, nos comentários. Durante anos, o Partido dos Trabalhadores subornou parlamentares no escândalo do Mensalão. O Mensalão o que era?
todo mês o PT dava dinheiro para os deputados votarem a favor, que é o que não tem hoje no governo Bolsonaro. Por isso que muita coisa não vai para frente. Né? Quando alguns deputados falam que está faltando articulação, articulação é isso aqui, gente. É a mala do dinheiro, é o dólar na cueca. Isso é articulação, não tem mais. Hoje, eu também fiz outra publicação dizendo para todos, o Bolsonaro não é teoria da conspiração. Ele falou durante a campanha que ele vai quebrar o sistema, né? Lembra? Ele dizia, vamos quebrar o sistema. Hoje vocês estão vendo o que é o sistema. Um partido como o PT que mandou matar, imagina, um correligionário, que é o Celso Daniel. Um partido como o PSOL que mandou um militante enfiar a faca no presidente Bolsonaro durante a campanha. Eles são capazes sim de matar. Em nome do poder, de mais nada. Poder é tudo, né, para eles. Dinheiro, vida boa, né? Eles não querem mudar a vida de ninguém, eles não querem melhorar o país, eles não querem mudar a tua vida, mudar a tua educação, a saúde, a segurança, que são serviços que o Estado tem que nos prestar, né, porque a gente paga essa carga tributária para isso. Então eles não querem mudar nada, eles querem o poder eterno, né? Pois bem, o Marcos Valério montou esse esquema do mensalão. Ele administrava toda essa corrupção para o PT. Dentro da Câmara Federal do Senado, lembrando. Compra de votos, todo mês uma mesada, né? Por isso que é mensalão o nome. Todo mês esses deputados que votavam lá desta maneira, né, recebiam dinheiro. E vocês podem ver que o nome do Bolsonaro não aparece em nenhum mensalão, em nenhuma delação premiada. Foi o único deputado que não pegou dinheiro, eu acho. Porque dos outros aparece o nome de quase todo mundo. Então, é um rótulo que eles não conseguem jogar no Bolsonaro, que é o rótulo da corrupção. Tentam jogar nos filhos dele e não estão conseguindo. Outro exemplo hoje, tá esse áudio do Queiroz, falando que tem cargos lá no Senado que são bons, tem mais de 500 cargos com salário de 20 mil. Só divulgaram um pequeno trecho desse áudio. Na verdade, o começo desse áudio, o Queiroz está dizendo que ele não consegue cargos no Senado. Ou seja, ele não é bem-vindo lá, mas tentam mudar. Né? Tentam o quê? Mostrar que como se o Queiroz estivesse tentando conseguir digamos, um carguinho lá, né? A gente sabe como é que funciona, né? É assim que funciona, infelizmente. Pois bem, mas como eu estava falando, o Marcos Valério, ele fez esse baita esquema, que é nada mais, nada menos do que o mensalão, ele administrava o dinheiro sujo para o PT. É isso que eu estava falando para vocês aqui, para a gente não perder, né, o fio da meada na nossa transmissão. Mas o Marcos Valério fazia isso. E por muito tempo ele fez. E hoje ele está em uma delação, né, um depoimento que ele fez, dizendo justamente que ele administrou isso aí e que o PT, o Lula, era o cabeça do esquema. Ele falou exatamente assim. O Luiz Inácio Lula da Silva foi a pessoa que comemorou ainda a morte do Celso Daniel, dizendo, ele estava, por exemplo, lá e chegaram e falaram para o Lula, né? Olha só, tá feito, como se mais ou menos está feito o serviço, né? Que seria a morte do prefeito Celso Daniel. E o Lula ainda comemorou, ainda disse, ainda bem, tá tudo certo. Isso em 2002. Para vocês verem o nível da esquerda brasileira, é a mesma que está botando fogo hoje na América do Sul. Então vejam como está tudo conectado, meus amigos. Voltando aqui ao nosso querido Marcos Valério, que abriu a boca agora sobre o assassinato. Como eu disse, o Marcos Valério cuidava desse esquema que era o mensalão. Esse empresário, né, entre aspas, né, ele provoca calafrios nos petistas. Toda vez que ele vai falar, a petezada entra em verdadeiro pânico. E agora ele falou, e pânico total na esquerda. Imagina o Lula, hoje lá na carceragem da Polícia Federal, tá ficando por dentro, já deve ter visto, né? Alguém já deve ter levado para ele essa matéria da revista Veja. Durante anos, o PT ele subornou parlamentares do Congresso, com dinheiro que era do Banco do Brasil, para vocês terem uma ideia. Aí vocês imaginem que deu origem no escândalo. Ficou aqui bem claro, né, que o mensalão ele levou 14 figurões para a cadeia. Imaginem vocês, o mensalão.
E desde então o empresário, esse Marcos Valério, ele é um espectro, né? A petezada tem verdadeiro pânico do Marcos Valério. Ele prometia revelar, por exemplo, esse envolvimento do Lula com a morte do Celso Daniel. O Marcos Valério prometia isso, e agora ele revelou. Lembrando que o Celso Daniel ele era prefeito em Santo André, lá em São Paulo. Foi executado a tiros depois de um sequestro. Então tentaram simular um sequestro do prefeito e daí ele foi morto. A gente sabe que na verdade assassinaram ele, né? Não foi nenhum crime, o Celso Daniel vinha caminhando na rua e passou um assaltante e mataram ele. Não. Foi premeditado, foi elaborado, tentaram simular um sequestro. Aí a gente sabe que vem a turma que abafa, que engaveta, e como eu disse para vocês, ninguém do PT pergunta sobre o Celso Daniel. Por que a Maria do Rosário, defensora dos direitos humanos, foi ministra dos direitos humanos? Por que ela nunca levou esse caso do Celso Daniel adiante como ministra dos direitos humanos? Que até hoje não tem o devido esclarecimento. Agora com esse depoimento Marcos Valério, aí agora nós estamos sabendo a verdade do que aconteceu. Na época, as autoridades desconfiaram que a história era uma manobra, né? Mesmo depois o empresário Marcos Valério acrescentou que ele já sabia tudo isso que a gente está sabendo hoje, né? Recentemente o Marcos Valério resolveu contar tudo o que ele viu, ouviu e tudo o que ele fez durante uma ação deflagrada para blindar o Lula e o PT. Olha só agora, é muito importante. Foi lançada uma operação para blindar o Lula e o PT das investigações sobre o assassinato do Celso Daniel. Isso quem está dizendo é o Marcos Valério. Eu estou falando para vocês as palavras dele. Num depoimento no Ministério Público de São Paulo, prestado no Departamento de Investigações de Homicídios de Minas Gerais, o operador do Mensalão, lembrando que o Marcos Valério está preso lá em Minas Gerais, né? O operador do Mensalão declarou que o Lula e outros petistas graduados foram chantageados por um empresário de Santo André, que ameaçava implicar todos eles na morte do Celso Daniel. Não é à toa que morreu o Celso Daniel, e se não me engano, até hoje já morreram 10 pessoas envolvidas com esse caso. As testemunhas, igual morre o relator da Lava Jato, caiu o avião, igual a gente vê delatores da Lava Jato morrendo, assassinado em motel. Olha, é igual a máfia dos anos 30 lá nos Estados Unidos. É a mesma coisa que nós temos no Brasil hoje. Lembrando, um empresário aparecer e começou a ameaçar. Olha só, ameaçava mostrar a conexão entre o Lula e a morte do Celso Daniel. E esse empresário também falou que o mandante é o ex-presidente Lula. Mandante do assassinato, Celso Daniel. Até hoje, a morte desse prefeito lá em São Paulo é vista como um crime comum, um crime de sequestro, sem motivação política, conforme conclusão da Polícia Civil. Olha só. Apesar disso, o promotor, tem um promotor do caso que é o Roberto Wider Filho, por considerar graves as informações colhidas, encaminhou esse depoimento agora do Marcos Valério ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO, né? A gente sempre ouve falar no GAECO, do Ministério Público. Então, uma força-tarefa de combate ao crime organizado. E anexou essa investigação sigilosa que está em curso. Então, na verdade, esse depoimento vazou para a Veja, né? E num momento que eu falei para que eu estou falando para vocês aqui, um momento extremamente delicado na nossa história, acho que um dos momentos mais importantes na história recente do Brasil, que é a prisão em segunda instância. Eles vão soltar cerca de 5.000 criminosos se eles reprovarem, né, se votarem contra. Neste momento está 4-3. 4 para o Brasil, 3 para a impunidade. Ontem tivemos a surpresa da ministra Rosa Weber votando a favor do Lula, porque ninguém falava em prisão de segunda instância no Brasil, até o Lula ser preso. Aí esse debate veio do ano passado para cá de uma maneira inacreditável. Ninguém falava nisso. Prenderam o chefe da quadrilha, agora a quadrilha quer tirar ele da cadeia. E quando eu falo quadrilha, são todos que fazem parte desse sistema que o Bolsonaro diz que vai quebrar. Tem gente no judiciário, tem gente no Ministério Público, tem gente na polícia, é óbvio que tem. Tem advogado que a gente sabe. Por exemplo, hoje tinha uma foto do ex-ministro do STF,
trabalhando como advogado, cara de bermuda e quase chinelo GD dentro da STF passeando, visita gabinete por gabinete. Tem muita coisa errada, gente. Por isso que tem que ter a CPI da Lava Toga. E aí entra agora, alguns de vocês não vão gostar de ouvir, o Flávio Bolsonaro, ele colheu assinaturas para que a CPI da Lava Toga não aconteça. Nesse momento é que o Brasil mais quer a CPI da Lava Toga. Por que o Flávio Bolsonaro é contra? Ele diz que vai desestabilizar o país. Tem coisa errada, gente. Flávio Bolsonaro não poderia agir dessa maneira. Qual o problema de investigar o judiciário? Se não tem nada errado, qual é o problema? Nenhum. Então, se temem a investigação, é porque tem coisa errada. Vocês não concordam comigo? Pois bem, como eu falava, esse depoimento agora do Marcos Valério foi enviado para essa força-tarefa de combate ao crime organizado do Ministério Público lá de São Paulo. Então essa investigação ela vai recomeçar. Isso é muito bom. Ontem tivemos uma notícia muito ruim vinda do STF. Hoje nós temos uma notícia muito boa, referente a essa quadrilha vermelha que destruiu o Brasil de 2003 até 2018. 15 anos. No depoimento, que também foi gravado em vídeo, vamos lembrar aqui, o Marcos Valério repetiu uma história que contou em 2018 ao juiz Sérgio Moro. Na época, Sérgio Moro juiz. Envolvendo na trama praticamente todo o alto comando petista, só que agora com mais detalhes ainda. É que o Lula como personagem fundamental, o Lula é cabeça da história, cabeça, o mandante. Marcos Valério fala isso. A história começa, para vocês terem uma ideia, lá em 2003, quando Gilberto Carvalho, chefe do gabinete do presidente Lula, olha só. A gente não está falando de pessoas no baixo escalão, lá embaixo bem pequenininha. A gente está falando de gente graduada, né? O famoso peixe grande, né? Gente que está lá em cima. Gente que está do lado, imagina. O braço direito do presidente. Na época, em 2003, Gilberto Carvalho. Olha no Google aí o Gilberto Carvalho. Chefe de gabinete da presidência. A gente não está falando de gente pequena. Convocou para uma reunião lá no Palácio do Planalto. No encontro, esse anfitrião, ele afirmou que o empresário, o Ronan Maria Pinto, que participava de um esquema de cobrança de propina lá na prefeitura de Santo André, ameaçava envolver a cúpula do Planalto no caso da morte do Celso Daniel. Então o que a gente está falando? Que um empresário que já estava num esquema de propina na prefeitura, sabia o que tinha acontecido com o Celso Daniel e ameaçava o que? Envolver a cúpula do Planalto, ou seja, presidente Lula e todas as pessoas que cercavam o presidente. Então a cúpula, só, como eu disse para vocês, né? A cúpula é aquilo que está lá em cima, né? Então é só gente grande. A gente não está falando de gente pequenininha, né? Eu vou repetir isso para vocês. A gente está falando dos chefes da quadrilha mesmo, né? De verdade. Então, gente, a coisa é bem mais complicada do que a gente imagina, né? Como eu estava falando aqui para vocês, pensem vocês hoje, né, alguém do PSL, do partido do presidente, sendo morto neste momento. Ano que vem nós vamos ter eleição para prefeito. Então imagine vocês um prefeito do PSL sendo morto pelo próprio partido, pelo chefe do nosso executivo, que é o nosso presidente. Imaginem vocês isso acontecendo nesse momento. Estranho, né? Aí vocês não acham estranho que não estão pedindo as investigações? Tem coisa errada, gente. Com certeza tem coisa errada. Acreditem no que eu digo para vocês. Como eu falei, a cúpula começou a ser ameaçada por esse empresário que estava lá em Santo André, desculpa, lá em São Paulo, né? Começou a ameaçar lá no Palácio do Planalto. Quando o Lula se elegeu, ele apareceu e disse: eu vou falar o que está acontecendo, eu sei o que aconteceu no caso do Celso Daniel. Pois bem, aí o que acontece? Um dos assessores diz: nós temos um problema. Chamam o Marcos Valério, a cúpula do Palácio do Planalto, chama o Marcos Valério e diz: Marcos, nós estamos com um problema. Esse empresário lá de Santo André está nos chantageando. Ele diz ainda assim, a mim e ao presidente Lula e ao ministro José Dirceu, olha só, José Dirceu, e ele ainda fala assim: eu preciso que você resolva. Disse o Carvalho, que é o chefe de gabinete da presidência. Tudo isso aconteceu em 2003, um ano após a morte. Olha só, ele precisa de um recurso
e eu preciso que você procure secretário-geral do PT. Então olha todas as pessoas que estão envolvidas. Lula, chefe de gabinete, secretário-geral do PT, Marcos Valério, que era o chefe do esquema do PT também. O Marcos Valério, tudo isso aqui é ele que conta, por isso que eu estou lendo algumas palavras dele para vocês. Para que não fique meio termo, né? Não é a minha opinião sobre o assunto, não. É o que o Marcos Valério declarou para a polícia. Ele disse ainda o seguinte, ele precisa de um recurso, eu preciso que você resolva. Isso dito pelo ex-secretário-geral do PT, a pessoa mais importante do partido, né? O secretário-geral é a única pessoa que pode destituir um presidente de um partido. Então ele é a pessoa mais importante do que um presidente de partido. Imaginem vocês, então. Como eu citei aqui, Zé Dirceu também está no esquema. O Marcos Valério, ele contou nesse depoimento à polícia, que antes de deixar o palácio, ele ainda tentou levantar mais informações sobre essa história do ministro José Dirceu. E olha só, o José Dirceu diz assim, ó, o Gilberto está me chantageando, diz aqui. Olha só, para vocês terem uma ideia, gente, o que tem de coisa acontecendo, ó. Olha como é importante esse depoimento, não é só o Lula, é muita gente grande, muito peixe grande nessa rede. Olha só, ele diz, o Gilberto está me pedindo para eu procurar o Silvio Pereira para resolver um problema. Disse que é uma chantagem. Narra o Marcos Valério nesse depoimento. A resposta da casa do chefe da Casa Civil foi, vá e resolva. O resolva acaba com o problema, né? Mata o cara. O Marcos Valério entendeu que resolver seria comprar o silêncio desse cara, né? Dar dinheiro para ele parar de falar. No depoimento, ele relata que ele procurou o petista João Paulo Cunha, olha, mais um nome conhecido da Lava Jato, presidente da Câmara dos Deputados, a quem uma das agências do Marcos Valério prestava serviço. Olha só, gente, é muita gente envolvida nisso aqui. Mais tarde, condenado no Mensalão, também, como eu disse para vocês, o João Paulo Cunha, ele orientou a procurar o deputado professor Luizinho, que tinha sido vereador em Santo André, e também conhecia esse problema. Mais um envolvido, professor Luizinho. Segundo esse empresário, Luizinho confidenciou que o Celso Daniel, olha só, topou pagar com recursos da prefeitura a caravana do Lula pelo país. Ou seja, usaram recursos da prefeitura de Santo André, lá em São Paulo, para pagar a campanha do Lula para a presidência em 2003. 2002, né? Em 2003 ele já assumiu. Vejam só, isso que eu falo para vocês, olha o tamanho dessa fraude. Dinheiro sujo, morte, corrupção, para eleger o Lula. Se tudo isso tivesse sido evitado, esse safado ladrão não seria presidente do Brasil. Aí eles vêm falar em fake news na campanha do Bolsonaro, aí eles vêm falar em notícia falsa, grupos de WhatsApp, que foi assim que o Bolsonaro ganhou a eleição mentindo para o Brasil. Gente, quem é que está mentindo para o Brasil? Está aqui desde 2002. E muito antes disso, muito antes da campanha presidencial, o PT mente para o Brasil. Agora está aqui a verdade. Mais uma vez, a verdade que veio à tona. Quem faz parte da quadrilha vermelha vai dizer que é mentira. Que isso é perseguição, que estão favorecendo um criminoso, que é o Marcos Valério. Eles vão inventar um monte de coisa agora. A verdade eles não conseguem engolir. Porque, como eu disse para vocês, ninguém do PT pergunta, nem quer esclarecimento sobre a morte de Celso Daniel. Para eles foi um sequestro seguido de morte. E acabou ali o assunto. Uma grande mentira, a gente sabe que não é isso. Agora nós estamos vendo a verdade. O Celso Daniel bancar as despesas do partido, como eu disse para vocês, da direção do partido e também do presidente. Tudo isso usando o quê? Uma agência de publicidade, né? Faz aquele esquema superfaturado e o dinheiro que é superfaturado ele retorna ao partido. Aí ele banca a vida boa do Lula, dos presidentes do partido, né? E aí a gente sabe como é que funciona. Hoje a presidente do partido é a Gleisi Hoffmann, que estava usando o fundo partidário para fazer o acampamento Lula Livre e bancar a caravana Lula Livre pelo Brasil. E isso também é mais uma verdade. É outra criminosa que devia estar na cadeia também. Infelizmente ela não vai para a cadeia porque ela tem foro privilegiado. E quando o foro privilegiado cai lá no STF, a gente sabe bem como é que funciona, né, meus amigos? O deputado, como eu disse aqui, olha como tem gente envolvida, José Dirceu, secretário-geral de partido, presidente da Câmara na época. O Valério procurou esse Silvio Pereira, procurou esses empresários,
Ó, esse assunto é mais sério do que você imagina, esse empresário falou. Pereira então pediu para o Valério que se encontrasse com o chantagista. Olha isso, o Marcos Valério é que foi lá resolver esse problema do chantagista, do cara que estava chantageando o Lula e toda a cúpula do PT. Porque o cara sabia do esquema do Celso Daniel, quem é que matou ele. Então, olha só, o Marcos Valério vai encontrar ele em um hotel em São Paulo. E ele fala o seguinte, abre aspas, eu já avisei a quem eu devia avisar, Marcos. Eu não vou pagar o preço sozinho. Tem a cara que está vendo que vai ser preso, que vai dar problema, e aí ele começa a chantagear, né? Ele quer dinheiro. O tesoureiro do PT, Delúbio Soares, olha aí, mais um envolvido, Delúbio Soares, é o barbudão aquele, vocês devem lembrar dele, preso no Mensalão e preso no Petrolão. É mais um envolvido na morte do Celso Daniel. Pois então, o Delúbio Soares também estava nesse encontro lá dentro do hotel, então é um cara que sabe também. Abre aspas para o que foi dito. Se não resolver o assunto, eu já senti, esse homem vai explodir de vez. Vai explodir o presidente, o Gilberto e o José Dirceu. Ou seja, todo mundo vai cair com essa delação. Disse o Marcos Valério que falou isso para o Delúbio. Olha só quanta gente envolvida. Eu não canso de repetir isso para vocês. Marcos Valério, Delúbio Soares, José Dirceu, Lula, chefe de gabinete, presidente da Câmara. Tudo isso sabiam e sabem até hoje da morte do Celso Daniel. O empresário e o tesoureiro discutiram a melhor forma de arrumar dinheiro para pagar essa chantagem. Então o Marcos Valério vai pagar essa chantagem. O petista, entra mais um aqui, Ivan Guimarães, presidente do Banco Popular do Brasil na época, lembrou que os fundos de pensão continham aplicações milionárias. Então eles podiam usar um dinheiro de banco para pagar a chantagem. 12 milhões de reais eles fizeram um empréstimo em troca de um contrato de operação com a Petrobras, no valor de 1 bilhão e 600 milhões. Olha aqui, mais uma citação do Marcos Valério. Olha que já tem 12 milhões de reais num contrato de 1 bilhão e 600 milhões. Estou lendo para vocês trechos que o Marcos Valério falou no depoimento. Repetindo, não é a minha opinião, é o que ele realmente falou. Ele diz o seguinte, abre aspas, eu virei para o presidente e falei assim, resolvi, presidente. Ele falou assim, ótimo, graças a Deus. Mas não foi apenas isso. Valério contou ao promotor que quando exigiu dinheiro para ficar calado, lá o empresário, ele declarou que não ia pagar o pato sozinho e queria citar o nome do presidente Lula como mandante da morte do prefeito de Santo André. Nas palavras do Valério, esse Ronan ia apontá-lo como o cabeça da morte do Celso Daniel. Lula é o cabeça da morte do Celso Daniel. Na história da política brasileira, ninguém exerceu operador igual Marcos Valério. Tamanho protagonismo que o Marcos Valério tem, gente. Imagine um presidente chamar um operador para esse cara fazer tudo isso. Tem coisa errada, né? Como eu falo para vocês, o Lula não bota a mão dele na sujeira. Ele tem uma grande rede, é uma quadrilha. É formação de quadrilha. Agora vamos lembrar. Lembram do PowerPoint lá do Deltan Dallagnol, no começo da Lava Jato, que o PT dizia que queriam condenar o Luiz Inácio Lula da Silva baseado numa apresentação de PowerPoint. Aí começaram a debochar do Deltan Dallagnol, dizendo que ele era o rei do PowerPoint, né? Igual o Eike Batista, né? Começaram a debochar. Vocês lembram aquele PowerPoint? Aparecia toda a cúpula do PT ali, dezenas de pessoas, e todas as setas apontando para uma pessoa no meio, que era o Lula. Está agora aqui, ó. Aqui está a prova. Ninguém exerceu o papel de operador igual o Marcos Valério. O Lula passou essa incumbência para ele. Toda a sujeira do PT, o Marcos Valério dava dinheiro para abafar. Está aqui a prova agora. 12 milhões de reais para um empresário lá em Santo André calar a boca e não falar mais nada, parar de chantagear o próprio Lula. O Valério começou a atuar em esquemas também de desvios ligados ao Eduardo Azevedo, do PSDB. Então o PSDB também está no esquema com Marcos Valério. Terra da onde? Minas Gerais, Aécio Neves. Por que hoje ninguém do PSDB aparece do lado do Aécio Neves? Por que o João Dória não aparece do lado do Aécio Neves? Vocês não se perguntam isso? Era o número 1 do PSDB, ninguém mais aparece do lado dele.
tem coisa errada também, gente. Perdeu o protagonismo o Aécio Neves do dia para a noite? Não, porque ele está enredado em propina e corrupção até o pescoço. E não vai preso por quê? Porque tem foro privilegiado e o STF vai lá e passa a mão por cima. É assim que funciona. Por isso que a gente... Vou voltar de novo. Por isso que a gente precisa da lava-toga. Por isso que a gente precisa cobrar do STF a prisão em segunda instância. Porque o Brasil, a justiça brasileira tem tantos recursos. Esses caras, eles nos roubam ou eles matam, como a gente está vendo agora. Aí eles são condenados na primeira instância. Aí eles têm o recurso da segunda instância, que aqui no nosso caso é o TRF4. Aí depois eles podem recorrer para o STJ e depois para o STF. Tudo isso passa anos e anos e anos e anos. Quando vai ser condenado já está até morto, já até morreu. Já passou 20 ou 30 anos. Ou o processo prescreve, né, caduca, não acontece nada. E outra, nos roubam milhões e usam o nosso dinheiro para pagar os melhores advogados do Brasil, que é outra coisa também, que nós temos que questionar, da onde sai o dinheiro desses honorários? Como é que pagam esses honorários? São milhões que esses advogados recebem. Igual o advogado do Adélio Bispo. Quem é que pagou os advogados do Adélio Bispo? Quando o dinheiro acabou, os advogados foram embora. A gente quer saber quem é que mandou matar o Bolsonaro. Não foi o Adélio Bispo. O Adélio Bispo, ele é a ponta, né, da linha, né? Ele é a pontinha, tem esse novelo de linha, ele tem muita gente envolvida. Olha aqui que eu tô dizendo, mostrando para vocês hoje, referente ao Celso Daniel. Quantas pessoas que estão envolvidas na morte dele. Toda a cúpula do PT, chefes de gabinete do presidente, de secretário-geral do partido, José Dirceu, vou repetir aqui. José Dirceu, lembrando para vocês, terrorista, anos 60 e 70 foi preso. Terrorista, botar bomba, sequestro, a mesma coisa que fizeram com o Celso Daniel, eles fizeram nos anos 60. E reescreveram a história dizendo que eles é que são as vítimas. O José Dirceu é vítima da ditadura. A Dilma Rousseff é vítima da ditadura. Meus amigos, é exatamente ao contrário. Os bandidos, os terroristas, os assaltantes, os homicidas, são eles mesmos que se dizem vítimas. Vamos parar e ouvir e ver a verdadeira história do Brasil. Ela está se repetindo nesse momento. Quando tentam matar um presidente da República aqui, enfiam uma faca num presidente. Tentam nos roubar, estão criando esse caos que eles chamam de revolta popular. Não é revolta popular. Vocês acham que o povo sai pra rua para fazer isso? Não. Isso é liderado por gente esquerda. Tem gente grande atrás e querem ver o caos. A gente está vendo hoje o senador Humberto Costa dizendo que essa revolta vai vir para o Brasil, que aqui vai acontecer a mesma coisa. Eles já estão promovendo, já estão arrumando, já estão acertando para esse tipo de revolta vir para cá. Ponham isso na cabeça. O presidente Bolsonaro, na página dele, já deu a resposta. Que o Brasil está preparado e as Forças Armadas estão de prontidão. Se isso acontecer aqui, vai ter resposta imediata das Forças Armadas. E aqui eu digo para vocês, a chefia desses grupos não está na rua. Guilherme Boulos e o Stedley, eles não entram para invadir, eles mandam a pionada. Vocês acham que essas pessoas que coordenam essas revoltas, agora, por exemplo, do Chile, que a gente está vendo os vídeos, pegando fogo no país inteiro, saqueando tudo, vocês acham que os mandantes estão lá na rua? Não estão, estão no ar-condicionado. Estão fazendo revolução no apartamento deles, de luxo, na cobertura. Às vezes não estão nem no próprio país. Estão vivendo lá no mundo livre, lá em Nova York, né? Lá em Washington, na Califórnia, na Flórida. É o Chico Buarque, que mora em Paris e quer fazer revolução no Brasil. Humberto Costa está tentando botar fogo no Brasil. E eles vão botar essas pessoas na rua. Os primeiros a irem para a rua, pode ter certeza, vão ser os estudantes. Os estudantes são a grande massa de manobra hoje do Brasil. Eles vão para a rua, vai ter resposta enérgica da polícia e do exército, vai começar a morrer gente, e o que a esquerda quer é que morra gente, para eles poderem ter o discurso de ditador, de genocida, né, do presidente que mata o seu próprio povo. O que eles querem é que morra. Eles não querem manifestação pacífica para mudar o Brasil. Eles querem ver os próprios militantes morrendo. Como a gente está vendo aqui, o PT mandou matar um correligionário, um irmão partidário, que é o caso do Celso Daniel. Para quem entrou na nossa transmissão agora,
Está envolvido José Dirceu, está envolvido Lula, chefes de gabinete, deputados. É um grande esquema que o Marcos Valério finalmente abriu a boca e falou. O Marcos Valério, ele é o homem do dinheiro sujo do PT, o homem do mensalão. Sempre operou. Né? Eles têm o apelido de operador do partido, né? O Lula sempre chamou ele para fazer o trabalho sujo. Vocês acham que o Lula vai pegar uma mala de dinheiro e vai lá entregar para o cara que está chantageando ele lá em Santo André, em São Paulo? É óbvio que não. Como eu disse, o Marcos Valério se reunia com o presidente mais de uma vez por mês, pegou malas de dinheiro. Tem muita coisa que vocês não imaginam, né? O Roberto Jefferson, né, foi um cara que revelou todo o esquema do mensalão, que basicamente para mim o Roberto Jefferson, ele não recebeu a parte dele, então o que ele fez? Ele pegou e resolveu denunciar o esquema, né, já que não estavam pagando ele. É outro sem vergonha também, de herói ele não tem nada, porque ele tenta vender uma imagem de herói, mas ele não é. Por causa disso, o Marcos Valério sempre, e como eu disse, ele sempre foi aquele fantasma na vida do PT. Aquele cara que quando ele falasse, ele ia destruir tudo. E agora ele falou. No auge das investigações sobre o mensalão, o próprio Marcos Valério tentou chantagear o partido, dizendo que se não recebesse uma bolada, ele ia falar. Olha só, é uma sujeira sem igual, né? É ladrão roubando de ladrão, né? E o Marcos Valério, nessas delações, ele sempre popou o Lula. Sinal que estavam pagando ele para não entregar, né, para não delatar o presidente. Agora a gente está vendo que ou acabou o dinheiro ou o Marcos Valério se cansou, né? De repente a vida dele pode estar em risco dentro da cadeia, ele resolveu falar. Nesse depoimento ao Ministério Público, o Marcos Valério disse que não aceitou pagar a esse chantagista lá de Santo André. Não aceitou pagar do próprio bolso. Que os petistas queriam que o Marcos Valério pagasse o silêncio dele. Imaginem vocês. Né? Mas o Marcos Valério admite ter participado de toda a transação realizada para levantar esses recursos, como eu disse para vocês, 12 milhões de reais. Recursos que vieram do Petrolão e do Mensalão, né? Dinheiro público desviado, nós, contribuintes, que pagamos o silêncio dessa testemunha do Celso Daniel lá em 2002, 2003, depois quando o Lula já era presidente. As investigações da Operação Lava Jato, elas já confirmaram metade da história narrada pelo Marcos Valério. Ou seja, tudo que o Marcos Valério falou, a Lava Jato tem documentos que provam o que ele está falando. Porque agora vem o discurso tentando desqualificar o Marcos Valério, dizendo que o que ele está falando é mentira. Mas grande parte do depoimento dele já foi comprovado pela Lava Jato. Tipo, ele nem precisava falar, porque a Lava Jato já estava sabendo disso. Para quitar essa extorsão que o Lula estava sofrendo, né? Entrou dinheiro para o empresário José Carlos Blumlay, mais um famoso amigo do Lula, ele que pagou esse chantagista. O banco já admitiu a triangulação com o PT, ou seja, já admitiram que saiu dinheiro sujo para pagar a testemunha. Então o banco está admitindo. Não adianta o PT dizer que é mentira, o banco já está na justiça admitindo. Esse empresário que chantageou já foi condenado pelo o juiz Sérgio Moro, na época, hoje ministro, né? Já foi condenado pelo crime de corrupção, ele está preso. O Marcos Valério também revelou mais um dado. Segundo ele, 12 milhões de reais emprestados pelo banco, 6 milhões foram para o Ronan, né? E a outra parte entrega para o Jacob Ittar, também amigo do Lula e, adivinha, conselheiro da Petrobras. Olha quanta gente envolvida na morte do Celso Daniel, quanto dinheiro envolvido. Lula sabia de tudo. Tem a música, Lula sabia de tudo, a Dilma Rousseff também. Né? Lembra dessa música? Tá aqui, ó. Essa música não foi à toa, né? Lula sabia de tudo, sempre soube, sempre foi o chefe do esquema, sempre foi o cabeça de tudo, tá aqui na morte do Celso Daniel. Todo o depoimento do Marcos Valério eu tô passando para vocês hoje aqui com exclusividade. Imaginem só, o meu celular aqui vai ficar incomodando, eu vou ter que pegar ele aqui só um pouquinho. Desculpa, gente, agora vou botar ele no silencioso. Pois bem, essas empreiteiras também envolvidas no Petrolão, essas empreiteiras
A gente sabe que rendeu uma condenação de 12 anos também, 11 meses de prisão. Tem muita gente envolvida, não é um nem dois, gente, é bastante. Deixa eu botar meu celular no silencioso aqui, desculpa. O pessoal fica ligando, mandando áudio aqui enquanto a gente faz a transmissão. O promotor também perguntou sobre as relações financeiras do empresário com o governo e também com o presidente Lula. Perguntou para o Lula, o caixa que o senhor administrava era dinheiro de corrupção. Caixa 2, dinheiros paralelos, governo federal, na presidência também. Então, esse caso do Celso Daniel, para quem entrou na nossa transmissão agora, ela vai ficar disponível. Vocês podem ver, é um caso que ainda vai ser falado durante toda a semana. Vai render, essa revista Veja, está recém saindo. Na verdade, já está no site da Veja, mas nem foi para as bancas ainda. Tá bem, gente? Então, basicamente é isso sobre o caso do Celso Daniel. A gente vai voltar a falar na segunda-feira. Vamos falar também do STF, tá bem? Desejo para vocês uma boa tarde, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Acompanhe as nossas notícias na página do Cidade em Debate com Miguel Pagano. Também no meu perfil Miguel Pagano. Esse vídeo dessa transmissão também vai ser disponibilizado lá no YouTube, tá bem? Qualquer dúvida, o meu celular está sempre aí. Vocês podem me mandar mensagem, vocês podem mandar áudio no WhatsApp, o que vocês desejarem. Eu vou estar sempre à disposição respondendo a todos. Notícias, denúncias, enviem que a gente passa aqui e leva sempre adiante. Muito obrigado, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus, viu?